Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Estamos na terceira videoaula do nosso curso de mapeamento de processos no Visage, nosso curso gratuito aqui no YouTube. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor se inscreva para você continuar recebendo os nossos vídeos. Vão ter muitos outros conteúdos interessantes para você, nós não vamos parar por aqui. Então é importante que você se inscreva, que você deixe o seu like no vídeo. Dessa forma você nos incentiva a produzir mais, nos ajuda a manter o nosso canal ativo, tá bom? Na videoaula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a construção de fluxogramas. A gente já tem aqui um fluxograma previamente construído, mas ainda pode ser bastante melhorado, tá? E durante a construção desse fluxograma, nós vamos aprendendo um pouco mais sobre as diversas ferramentas que o Visage possui. Se você ainda não assistiu às outras videoaulas, né, eu recomendo que você pegue essa playlist que nós temos aqui do nosso mini curso gratuito e assista as videoaulas anteriores, que vai lhe ajudar bastante a compreender como nós chegamos neste momento aqui do fluxo, ok? Então, revisando o que nós estávamos fazendo até agora, esse é um fluxo de seleção, né, do processo seletivo. Nós temos a possibilidade de fazer uma contratação interna ou não, né? E nós temos três elementos aqui, três lanes dentro dessa pool, né? Nós temos o setor da área solicitante, né, que pode ser, por exemplo, o setor de compras, o financeiro, logística. O próprio setor de marketing poderia ser, por exemplo, né, uma área solicitante, ou a área de produção, por exemplo. Eu tenho recursos humanos, que vai conduzir a maior parte do trabalho. Eu tenho também o setor de marketing aqui, que está dando um apoio na criação da arte de divulgação para seleções externas, tá? Nessa videoaula nós vamos dar continuidade no nosso fluxo e também vamos refinar um pouco as informações que já foram construídas até aqui, tá bom? Primeiramente, pessoal, nós vamos classificar essas atividades de maneira adequada, tá? Essa primeira atividade aqui, por exemplo, preencher solicitação de contratação, ela seria uma atividade manual dependente de TI, né? Uma atividade que tem a utilização de uma ferramenta de tecnologia da informação, né? Então, qual seria uma classificação adequada para essa atividade? Nós podemos clicar aqui com o botão direito. Dentro dos tipos de tarefa, nós vamos selecionar a tarefa do tipo usuário, né? Usuário-tarefa. Ou seja, alguém fez isso num sistema, numa ferramenta de tecnologia da informação. Daqui, nós vamos para checar a possibilidade de contratação interna. Esse check, essa verificação, ela é conduzida por meio também de checagem de algum formulário interno, de alguma planilha de monitoramento que o pessoal do setor de RH mantém, tá? Nós podemos aqui, pessoal, inclusive transformar essa tarefa, né, de checar a possibilidade de contratação interna em um outro subprocesso e detalhar melhor o que está acontecendo aqui dentro, tá? Ou se eu não desejar fazer isso, se você quiser fazer de uma forma mais simplificada, como eu mostrei na aula anterior, você pode de fato clicar com o botão direito, né, e inserir a descrição como foi o fato, né, que nós fizemos aqui, mostrando a regra, tá? Eu poderia, na verdade, determinar, além da descrição já inserida aqui nas propriedades, né, que nós fizemos na última aula, também inserir mais detalhes explicando como funcionaria esse processo. Mas é interessante também a possibilidade de nós criarmos aqui um outro subprocesso para nós trabalharmos ele em outro fluxograma, na verdade em outra videoaula sobre esse fluxograma, tá bom? Por enquanto vamos deixar dessa forma aqui e vamos pensar posteriormente sobre a melhor forma de apresentar esse fluxo. Isso vai ser uma decisão importante também sobre o nível de detalhamento que você deseja dar para o seu fluxo. Nós temos então aqui um gate, né, uma decisão que está sendo tomada, a decisão é essa, né, a checagem está sendo essa, a contratação interna é viável, sim ou não. Se sim, nós vamos iniciar o processo seletivo. Esse início do processo seletivo vai disparar esse subprocesso de realização do processo seletivo interno, né? E por fim a gente vai ter o direcionamento do profissional selecionado para a vaga solicitada aqui pela área solicitante, né? E vai ter a alocação adequada desse profissional. Tudo bem? No caminho do não, nós temos outras possibilidades. Nós vamos selecionar, iniciar um processo seletivo externo, e esse processo seletivo externo vai começar com a criação de arte de divulgação de vaga, tá? Então essa arte de divulgação da vaga, né? Melhorar aqui a escrita, a divulgação da vaga, e aqui também direcionar profissional selecionado para a vaga, né? Ficar mais correto. Nós vamos ter aqui o setor de marketing criando essa arte. Criação da arte de divulgação da vaga, né, seria o ato aqui. Só que tem um erro já que possivelmente vocês identificaram até no último vídeo, certo? Que seria o que? O correto não é criação, mas sim criar, né? O verbo no infinitivo. Criar arte de divulgação da vaga, ok? O setor de marketing criou essa arte
E essa arte vai para a aprovação do setor de recursos humanos. Como nós vamos fazer essa aprovação, né? Nós vamos aqui aumentar um pouquinho o tamanho dessa lane do setor de marketing, né? Aumentando ele um pouco de tamanho aqui, vou baixar um pouquinho essa outra lane aqui do nosso candidato. E nós vamos ter mais um gateway separando as possibilidades de fluxo, né? Então vamos lá. Arte aprovada é a pergunta. Se a arte não tiver sido aprovada, vai acontecer que vai voltar, né? E se ela se ela realmente tiver sido aprovada, a gente vai ter um segmento para a nossa área aqui de recursos humanos, tá? Agora, onde vai acontecer esse questionamento se a arte foi aprovada ou não? Vai acontecer aqui em cima, né? Nosso pessoal de RH. A próxima ação no caso aqui, a partir da criação de arte de divulgação, nós vamos ter uma revisão dessa arte, né? Revisar arte de divulgação da vaga. Nessa revisão pode ter um erro ou pode estar tudo certo. Então por isso que a arte tem que ser aprovada sim ou não, tá? Então vou aumentar o tamanho aqui, na verdade, da minha lane do RH, vou reduzir de novo a minha lane de marketing, não vai ter necessidade de ela ficar tão grande assim, tá? Reduzir aqui um pouco o tamanho para não poluir o nosso fluxo. Vou puxar um pouco essas caixas aqui para baixo, para ter um pouco mais de espaço para escrever. Movimentar o nosso gateway aqui para cima, tá? E nós vamos ter essa decisão aí, né? Esse questionamento, né? Que vai separar o nosso fluxo de novo. A arte foi aprovada? Sim ou não, né? Primeiro nós vamos conectar aqui o nosso gateway com nossa atividade. Se ela tiver sido aprovada, dá seguimento. Se ela não tiver sido aprovada, nós vamos solicitar novamente a criação, né, ou a revisão dessa arte. Então esse fluxo aqui da arte, né, não aprovada vai voltar, na verdade, né, o processo para essa outra tarefa, que vai ser a tarefa de solicitação da criação de arte, né? Eu vou aqui inserir um texto nele, 2 cliques em cima da seta, e aqui vai ser o caminho do não, né? Estou criando aqui uma espécie de loop, está indo e voltando, né? Já que não foi aprovada a arte, volto e solicito de novo o pessoal de marketing fazer a arte adequada, tá? Depois de revisado, vai ter uma hora que vai dar certo, né? A gente vai ter um sim, tá? E nós vamos seguir aqui com a divulgação propriamente dita, né? Que vai ser solicitar, né? Inserir aqui a tarefa, solicitar ao setor de marketing. Na verdade, mais uma vez, né? Não preciso inserir setor aqui, já que eu estou escrevendo ali na lane, eu posso simplesmente inserir solicitar divulgação de arte de vaga, da vaga. E dessa forma o pessoal de marketing vai poder divulgar a vaga nas mídias sociais ou em outras mídias que forem definidas como as adequadas para difundir essa informação, né, da vaga em aberto, ok? Nós podemos conectar aqui mais uma vez o nosso gateway com essa tarefa seguinte. Aqui vai ser o caminho do sim. Posicionar esse sim aqui um pouco melhor. Pronto. E no momento que eu faço a solicitação, a equipe de marketing vai dar seguimento, iniciando aí a divulgação, né? O pessoal de marketing vai divulgar arte de vaga, ou melhor, divulgar arte da vaga, certo? E nós vamos mais uma vez conectar, né? Lembrando que a outra forma de conectar, fazendo aqui para ajudar quem tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Lembrar que sempre pode recorrer à palheta, ok? Então vamos lá, vamos conectar aqui no ponto da nossa atividade, né? Do nosso fluxo de sequência, e nós vamos para divulgar a arte da vaga, tá? Essa lane vai começar a ficar pequena, né? Essa pool vai ficar pequena aqui em cima. Então eu posso aumentar um pouco o tamanho dele fazendo como, né? Selecionando aqui a pool, clico nessa bolinha aqui que é um elemento, né, que me permite aumentar ou reduzir o tamanho dela, né? E a partir do momento que eu clicar aqui, vou puxar para a direita
e vou aumentar um pouco o tamanho da minha lane, das minhas lanes, né, no caso da minha pool inteira, ok? Então nós temos aqui nossa pool aumentando de tamanho, conforme o interesse da gente, né? Pode ser que em outro momento eu tenha que aumentar um pouco mais, por enquanto vou deixar desse tamanho, tá? O que nos importa aqui, pessoal, nós vamos ter finalmente a entrada do candidato nesse fluxo, tá? Existem várias formas de fazer isso. Qual uma forma mais simples? Tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro a mais simples e depois a um pouco mais complicada, que é o que eu quero de fato que vocês aprendam. Tá? Existe no BPMN o que nós chamamos de Pool Black Box, que seria no caso esse elemento aqui. Ó. Ela de fato não está preta, né? Não está black, seria o black em inglês preto, mas seria uma pool que não tem nenhum elemento descrito. Por quê? Quando você tem uma entidade terceira, né, um participante terceiro que você não sabe como ele faz as atividades dele, você não precisa descrever no seu fluxo como ele faz, porque de fato você não conhece, tá? Então você vai se comunicar com este camarada aqui por meio de fluxo de mensagem, né? Sempre as pools se comunicam através de fluxo de mensagem e você não vai descrever nenhuma atividade. Como funcionaria isso na prática, né? Olha só, o fluxo de mensagem, essa setinha aqui, ela tem os pontilhados, né, parecido com o fluxo de associação, que é esse outro, mas ele tem uma ponta de flecha numa ponta e na outra ponta tem uma bolinha branca, tá? Ele vai representar somente as mensagens, as comunicações dentro dessas pools, né, entre diferentes pools. Então eu vou aqui comunicar esse nosso amigo de cima com o amigo de baixo. Eu clico então no meu fluxo de mensagem, a pontinha verde, né, de saída vem aqui do pessoal do marketing que está divulgando a vaga, e essa mensagem vai chegar aqui nessa pool, e dessa forma aqui eu já estaria dizendo, ó, que o nosso fluxo, nossa pool de baixo, né, aqui do nosso candidato, está sendo comunicado sem ter um detalhamento das atividades dele, tá? Eu estaria tratando ele como uma pool black box. E a partir daí eu teria, obviamente, uma comunicação também voltando daqui para cima, certo? Porque eu vou ter um outro momento em que esse candidato ele vai ser capturado por essa informação e vai entrar em contato com o pessoal aqui em cima no meu setor de RH. Um ponto também de atenção importante nesse fluxo a gente está criando aqui, mas não estou entrando em detalhes. Sempre que você vai construir o seu fluxo, existe uma necessidade de pensar no detalhamento das informações e no que de fato a pessoa executa ao fazer este trabalho. Você precisa se preocupar em ter o máximo de detalhes possíveis para que você não deixe uma função fundamental ou uma atividade, uma tarefa fundamental fora do desenho do seu fluxograma. Exemplo, eu inseri aqui a aprovação da arte, vou voltar aqui um pouquinho, dentro das atividades, dentro das tarefas do meu setor de recursos humanos. Por que eu fiz isso, gente? No momento que eu faço essa inserção aqui, eu estou fazendo uma checagem para verificar a possibilidade de algo ter dado certo ou errado. Pode ser que a arte tenha um problema. Por exemplo, ela tem um número do telefone de contato errado, tem um endereço do e-mail errado, tem a descrição da vaga errada. E se eu não inserir a possibilidade dos erros acontecerem, eu dou seguimento como se tudo fosse perfeito e na verdade não é assim que funciona, tá? Se eu não der atenção a esses detalhes, o meu fluxo ele pode se tornar simplesmente inviável, né? Ou se tornar uma informação que não tem valor nenhum. Isso daqui, se você já fez lá o nosso curso de gestão de processos, risco, controles e indicadores, você vai lembrar que esse tipo de situação é um exemplo de um erro, né? A pessoa aqui da área de marketing pode ter cometido um erro. E esse erro, né, é a manifestação de um risco. Que no momento que esse risco se manifesta, você tem um problema no seu processo. Quem ainda não fez o curso, eu sempre costumo falar essa frase, né? Tudo no universo funciona com base em processos. Processos estão sujeitos a riscos e você mitiga riscos por meio de controles e monitora processos por meio de indicadores, tá? Então é fundamental também ter esse conhecimento. Se você ainda não conhece lá o nosso curso, o link está aí na descrição do vídeo. Você pode aprender bastante sobre outros pontos, além da criação de fluxogramas, né? Além de lá no curso nós trabalharmos com o Microsoft Visio, que é outra ferramenta também de construção de fluxogramas, né? Ele não é gratuito como Visage, mas ele cria diagramas de outras naturezas também, e tem uma flexibilidade muito interessante, então vale a pena conhecer. Ou seja, existe aqui essa forma mais simples, que seria usando a Pool Black Box, né, como vocês estão vendo aqui agora, né? E daqui eu teria, por exemplo, uma outra seta de um outro fluxo de mensagem saindo desse camarada aqui, que é o nosso candidato, né? E voltando para a empresa X, lá para o setor de RH. Mas nós não queremos isso, né? Nós queremos, na verdade, mostrar um pouco mais o que vai acontecer nas duas pools. Então, como eu quero apresentar para vocês a comunicação, o que é que esse candidato faz,
eu vou detalhar um pouco mais essa pool. Então, eu vou abrir ela aqui para a direita também, para a gente ter um pouco de espaço para escrever. E aqui vem o primeiro ponto interessante, tá? As pools vão se comunicar por meio desse fluxo de mensagem. No momento que esse cara aqui, esse candidato, tem acesso a essa informação, ele foi capturado por essa mensagem, ele vai iniciar um processo seletivo. E aqui toda pool sempre vai ter um evento de início próprio dela, tá? Assim como o evento de fim próprio dela. Nesse caso aqui, nós vamos ter um evento de início, que vai ser identificar oportunidade de trabalho. Ou seja, esse candidato está procurando uma vaga, ele está no mercado procurando, e aí ele encontrou, né, numa mídia social, por exemplo, no Facebook, o anúncio dessa vaga. Então ele identificou uma oportunidade de trabalho. Daqui de divulgação da arte veio para cá, ó, e nós tivemos a comunicação entre as duas pools acontecendo. Com um detalhe muito interessante, tá? Que tipo de evento é esse? Esse aqui é um evento do tipo mensagem. Esse evento aqui é do tipo mensagem, tá? Então, com esse evento de tipo mensagem, esse fluxo de mensagem vai se conectar adequadamente. Se não tivesse como evento do tipo mensagem, né, ele não se conectaria adequadamente, tá? E aqui, só puxei um pouquinho para poder realinhar, né? Nós vamos ter a conexão dele com esse nossa outra pool aqui da empresa, tá bom? Vocês estão vendo que existe aqui essa barrinha no meio da seta, né? Estou selecionando ela bem aqui, que me permite reposicionar a seta para cima ou para baixo, para evitar que ela fique em cima dos limites de cada pool, certo? Vou aproximar um pouco mais essa pool da de cima, aproximar também um pouco mais esse evento de início. Nós temos aqui o começo do processo para o cliente. Aliás, para o cliente não, para o candidato. E olha que interessante isso mostra para você, olhando para o fluxo, e olha como é interessante entender processos. Para essa empresa aqui, o processo seletivo começou no momento que surgiu a necessidade lá na área solicitante. Tudo isso aqui já aconteceu, certo? Dependendo da possibilidade, né? Se foi por cima, o processo morreu aqui no momento que foi feita a contratação interna, que ainda vamos descrever dentro desse subprocesso. Mas já que não houve, né, seguindo o outro caminho aqui do não, nós tivemos que fazer uma seleção externa, nós fomos até essa divulgação de arte, e no momento que a arte alcança alguém, que é o candidato, ele vai identificar a oportunidade de trabalho, e é aqui que o processo começa para ele. Ou seja, o momento que o processo começa para um participante ou para outro vai depender da ótica daquele participante. O processo não vai começar no mesmo tempo para todos os participantes dele. Isso é muito interessante. Da mesma forma para o seu cliente, né? O processo, por exemplo, de ele solicitar uma pizza para você, começa na hora que ele sente fome, procura uma empresa que forneça pizza e liga para a sua pizzaria, por exemplo. Enquanto para você o processo só se inicia no momento que você recebe a ligação dele, né? E a partir daí tem aquele primeiro contato para ser feito o pedido. Bom? Então nós vamos ter aqui a identificação da oportunidade de trabalho. O que é que o nosso candidato vai fazer? Bom, no primeiro momento, ele vai verificar se o perfil da vaga é adequado. O que significa o perfil da vaga ser adequado, né? Se encaixa no perfil do candidato. Pode ser que tenha algum detalhe, por exemplo, que ele não possui, né? Seriam situações como um inglês avançado, que de repente a pessoa não possui, um Excel avançado, ou que ela não tenha conhecimento, por exemplo, de Visage ou de uma outra ferramenta de processo, que seria fundamental para essa vaga. E aí, se ele não tiver, ele não vai dar seguimento, tá? Então aqui nós vamos ter um gateway, ó, que diz o seguinte: perfil adequado é a pergunta. Se o perfil não for adequado, eu vou encerrar aqui para esse candidato. Existe aqui a possibilidade de não funcionar para ele, né? Então é desistir da seleção. Nós vamos conectar aqui todos eles com fluxo de sequência mais uma vez, né? Esse aqui é o caminho do não, tá? Conectar também nosso evento de início. E por fim conectar o nosso gateway
ao nossa tarefa anterior. Esse daqui é o evento do não, então nós vamos poder digitar aqui um não, clicando 2 vezes nessa seta. Ou seja, o candidato não tem o perfil para a vaga. E nós vamos ter também a possibilidade do sim, que aí no caso, a ação dele seguinte seria enviar um currículo, por exemplo, né? Nós vamos aqui, clicando no Gateway, selecionar essa atividade, puxar aqui para a direita, e nós vamos enviar currículo para a vaga. Essa vai ser a atividade, a tarefa, né, executada pelo nosso candidato. E esse aqui é o caminho do sim. E a partir daqui, do momento que ele envia o currículo, pessoal, nós vamos ter o retorno para as nossas atividades na pool lá em cima, né? Não acabou aqui ainda, mas olha que interessante. Nós vamos ter um outro fluxo de mensagens saindo daqui e voltando lá para a nossa pool superior, né, que vai ser a pool da nossa empresa. Tá? Como tudo isso aqui aconteceu? Né? Voltando a falar um pouco mais sobre os nossos eventos, sobre os nossas tarefas, né, e os nossos gateways. Bom, nós temos aqui um gateway. Todos os gateways que eu usei até agora são gateways do tipo shore, né, em que você tem a possibilidade de ir por um caminho ou por outro. Tá? Ele é representado por esse gateway sem nenhum símbolo ou com um X no meio. Esse X você adiciona clicando com o botão direito em cima e aí seleciona essa opção, ó, exibir marcador. Tá bom? É o símbolo do shore, que dá essa possibilidade de ir por um caminho ou por outro. Eu tenho outros tipos de gateway, que nós vamos utilizar em outros momentos aqui. Eu vou criar possibilidades durante a videoaula, as videoaulas seguintes, né, para que nós possamos utilizar outros tipos de gateway, como por exemplo, né, nós temos aqui um gateway paralelo, nós temos um gateway inclusivo, né, e assim por diante. Nós vimos aqui também um evento de início do tipo mensagem. Ó. O nosso processo começou para esse candidato no momento que ele recebeu essa mensagem aqui. Então vamos lá, ó. Se eu clicar aqui, olha só que interessante. Início de mensagem. Uma mensagem chega desde um participante e aciona o início do processo. Nós tivemos a mensagem saindo aqui do participante 1, que é a empresa X, lá no caso a distribuidora de alimentos XPTO, né? E chegando no candidato. No momento que chegou aqui, nós iniciamos o processo para ele e demos seguimento. Né? Nós temos aqui um fim possível já de ele não ter o perfil adequado. Tá? E nós iríamos ciclar até encontrar alguém com perfil adequado. Se ele tem o perfil adequado, esse candidato ele vai enviar o currículo para a vaga. No momento que ele envia o currículo para a vaga, algo acontece lá em cima. Tá? E agora vamos pensar um pouquinho na formatação desse fluxo. Eu não preciso deixar esse início aqui na ponta, né? Eu posso deixar esse início um pouco mais para frente também. Eu vou manter ele aqui e nós vamos ver posteriormente a necessidade de movimentar ele um pouco mais à frente ou não. Tá bom? Mas nós vamos ter um fluxo de mensagens saindo daqui e indo aqui para cima. No momento que ele enviou, isso vai entrar num volume de currículos grande que o pessoal de RH, que está nessa lane aqui, né, vai receber. Tá? Então, o que é que o RH pode ter como regra? Ele pode ter como regra receber uma quantidade X de currículos ou vai ter uma data limite X para receber. Tá? Vamos pensar que o RH tem aqui, no caso dessa empresa, um prazo de 7 dias de divulgação de vaga e a partir do 7º dia ele vai poder, de fato, analisar os currículos e dar seguimento ao processo dele. Nós vamos, então, criar mais um evento intermediário. Notem que nós criamos um evento intermediário aqui na aula anterior que era do tipo condicional. Tá? No momento que ele identificava uma solicitação preenchida, dava seguimento. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter um outro evento intermediário. E ele vai ser justamente a continuação do nosso fluxo dentro da empresa distribuidora de alimentos XPTO. Ok? Ele vai partir desse momento em que a divulgação da arte foi feita. Né? 7 dias de divulgação e a partir daqui nós vamos dar seguimento. Como vamos fazer isso? Seleciono o evento intermediário. Vou pôr ele aqui em cima, tá? E no momento que eu ponho ele aqui em cima, eu vou descrever o que é que esse evento é, né? Aguardar
7 dias de divulgação. E esse evento aqui vai ser um evento do tipo timer. Ou seja, eu tenho um tempo para isso, né? O que é um evento intermediário do tipo timer? Vamos ver aqui mais uma vez. Ó. Descrição do Bizage. Evento de temporizador, timer. Uma data específica, um ciclo específico, por exemplo, todas as segundas-feiras, às 9 horas, etc., pode ser determinado para acionar o início do evento. Se usado dentro do fluxo principal, atua como um mecanismo de retraso. Se for usado para tratamento de exceções, alterará o fluxo normal a um fluxo de exceção. Então nós temos aqui, por exemplo, né, uma data específica definida. No momento que esse período de 7 dias passou, né, nós aguardamos esse período, ou seja, foi atingido, por exemplo, eu estava no dia 21 de março e atingiu o dia 28 de março. No momento que chegou nesse dia, eu vou dar continuidade ao meu fluxo. E aí eu vou ter aqui o meu fluxo continuando, né, com a tarefa de selecionar melhores currículos. Vai ser minha atividade seguinte. E ela, obviamente, vai partir desse evento aqui, tá? Agora a pergunta, de onde vêm, então, os currículos? Os currículos vêm a partir dos candidatos, né? E como nós vimos, o nosso candidato, ele está lá embaixo, naquela outra pool, certo? Então nós vamos conectar aquele candidato com essa empresa. Como nós vamos fazer isso? Com um fluxo de mensagem, né? Mais um fluxo de mensagem sendo utilizado. Eu vou inserir aqui esse texto um pouco mais para cima, né? E vou direcionar o meu fluxo de mensagem para cá, né? Onde eu vou receber esses currículos e a partir desse momento eu vou ter um evento de aguardar, né? Então eu poderia inclusive fazer da seguinte maneira, né? Eu poderia comunicar dessa área aqui, né? Dessa pool do candidato com a pool de cima por meio de atividades da seguinte forma. Vamos lá, vou afastar um pouquinho aqui para frente para ajudar a ficar mais inteligível. Isso é muito importante, né? Um ponto extremamente delicado sobre a área de processos é que existem muitas formas de se trabalhar, né? O BPMN, por exemplo, que é a linguagem que o Bizage usa, que eu estou utilizando aqui com vocês, ela é bem comum. Mas pode ser que você precise utilizar tipos diferentes de linguagem, né? Tipos diferentes de notação para mapear processos, para ajudar as pessoas a compreenderem o que você quer falar. Então, por exemplo, se você trabalha com SAP, né? O SAP, parte da base dele, né, desenvolvida utilizando aí conceitos de EPC, que é uma outra notação. Se você trabalha numa ótica mais de controle, pode ser que você queira criar um híbrido, como a gente faz lá no nosso curso de gestão de processos, riscos, controles e indicadores, né, a gente utiliza um híbrido de BPMN com IDF0, né, que é outro tipo de notação. E tem um post muito interessante no blog que se chama Exemplo de Fluxograma, e lá nós apresentamos algumas notações diferentes. Tá? Então sempre pense que o fundamental é que as pessoas que estão lendo o seu fluxo compreendam o que você quer dizer. Esse é o ponto principal. Além de, obviamente, estar o mais perfeito possível na ótica da anotação, também as pessoas precisam entender o que você quer mostrar. Nós vamos partir então aqui do nosso momento de enviar o currículo para a vaga, indo em direção à nossa pool lá de cima, né? Que é a pool da empresa distribuidora. E ele vai para uma atividade aqui que vai ser receber currículos. Então nós vamos inserir aqui uma tarefa chamada receber currículos. Tem um fluxo de mensagem indo diretamente para essa atividade aqui. Muito bem. E essa atividade, ela vai ter o fluxo de sequência dela e é diferente, tá? O fluxo de sequência, essa linhazinha reta aqui, ela indica como o processo está acontecendo dentro de cada pool. Então, ela permanece acontecendo mesmo tendo um outro fluxo de mensagem vindo para ela, certo? O que é que eu quero dizer com isso, gente? Cada participante vai continuar executando suas tarefas independentemente do outro, tá? Inclusive em momentos paralelos, né? Então, nesse sentido, eu vou ter essa atividade aqui de receber currículos sendo oriunda dessa atividade anterior de divulgar a arte da vaga.
Então, nesse momento aqui, eu vou estar recebendo os currículos. Esse currículo está vindo por meio dessas mensagens, né, dos envios dessas mensagens lá dos meus candidatos, que vem aqui de baixo. Tá? Ou seja, o meu fluxo ele continuou acontecendo e vai continuar acontecendo aqui embaixo também para o meu outro participante, que é o candidato. Tá? Então vai haver um momento em que vai continuar aqui. Nós vamos apresentar isso um pouquinho mais adiante. Tá? Por enquanto, veja esse ponto que ele é bem interessante. O nosso fluxo está ficando cada vez mais claro aqui para a gente. Mais complexo, né? Mais completo e mais claro também. Tá? A arte foi divulgada, chegou aqui no nosso candidato. Ele viu que tinha perfil e ele enviou o currículo. E nós podemos, inclusive, classificar aqui essa atividade como uma atividade do tipo mensagem também. Olha só, botão direito, tipo de tarefa. Vou escolher envio tarefa. E eu tenho aqui tipo uma cartinha, né, o símbolo de uma carta, indicando que eu estou me comunicando com alguém. E aqui em cima, onde eu estou recebendo currículos, eu posso inserir que esse é um tipo de tarefa receber. Eu estou recebendo informações, tá? O que é que isso significa, gente? Vamos aqui mais uma vez. Ó. Por exemplo, tarefa de recepção, receber tarefa. Uma tarefa de recepção é uma tarefa simples que é elaborada para esperar que uma mensagem chegue de um participante externo relacionado ao processo de negócio e uma vez recebida a mensagem, a tarefa está completada. Tá? Ou seja, aqui nós estamos recebendo os currículos de alguém que vem lá de fora, né? Que é o nosso candidato externo. Vamos para frente então. Né? E aqui sim nós teríamos, depois de receber, né, esse evento de aguardar os 7 dias, de aguardar esse período. Tá? Nós vamos ter essa condicionante aqui. Que inclusive, né, outra ótica, nós podemos pensar também em esse evento, ao invés de ser um timer de 7 dias, ser um evento do tipo condicional, né, em que a empresa, né, no caso do setor de recursos humanos, estaria aguardando esses 7 dias passarem e a partir desse prazo ser atingido, daria seguimento. Por que não é interessante ter a condicional, né? E sim ter um prazo definido aqui de 7 dias? Porque possivelmente isso é uma política interna definida na empresa e que sempre vai se esperar 7 dias na divulgação. Se eu quiser que seja 15 dias, 20 dias, 30 dias, por exemplo, e isso seja uma condicional, cada processo vai ter uma regra diferente, cada processo seletivo vai ter uma regra diferente. Eu poderia, por exemplo, deixar o timer aqui em aberto, em aguardar dias de divulgação, apesar de essa não ser a melhor prática possível. Ou poderia transformar isso num evento condicional como esse aqui, né? E dizer o seguinte, né? Que foi atingido o prazo de divulgação. Tá bom? As possibilidades aqui são essas. Tá? E a partir desse momento nós vamos dar seguimento ao nosso fluxo também, inserindo aí o que vai acontecer com esses nossos melhores currículos. Essa nossa pessoa de RH, ela vai dar seguimento selecionando o melhor candidato, né? E vai chamar, por exemplo, para uma prova, para uma entrevista, para uma dinâmica de grupo. Isso vai depender da realidade de cada empresa. Empresas mais evoluídas nos aspectos de RH fazem seleções com várias fases, né? Normalmente faz uma prova primeiro, que você vai testar o português da pessoa, matemática, raciocínio lógico, conhecimento específico como contabilidade, Excel, inglês. E a partir daí você vai fazer uma dinâmica de grupo com muitas pessoas. E depois dessas dinâmicas de grupo, os melhores candidatos é que você vai partir para entrevistas. Tá? Se tornaria esse processo um pouco mais complexo. E nós não vamos fazer isso aqui nesse fluxo, para não tornar ele muito mais complicado. Então, o que nós vamos fazer aqui já depois de selecionar os melhores currículos, já vai se chamar para entrevistas. Tá? Então, lembrando, não é o melhor processo, mas como aqui o nosso exemplo ele é para aprender a mapear, nós não vamos detalhar tanto o nosso processo de RH aqui de contratação. Tá bom? Então, vai ser convidar candidatos para entrevista. E nós vamos conectar também essas duas atividades aqui. Como nós vamos fazer isso, gente? Nós vamos... A seleção dos melhores currículos vai ser feita por essa pessoa, né? Vai ser uma tarefa bem manual, na verdade. Tá? A gente pode inserir como tarefa manual. Ou você poderia considerar também o usuário-tarefa. Isso é interessante. Por quê? Né? A pessoa enviando o currículo, você vai ler o arquivo dela, não vai ter a utilização, por exemplo, de um usuário. Né? Você não vai logar num sistema para essa finalidade.
não vai de repente usar nenhuma grande ferramenta além de um PDF para você ler, né? Ou pode até ser que você receba o currículo físico, mas pode ser que você disponibilize para a pessoa uma plataforma em que ela tem que inserir o currículo dela dentro da plataforma de informação da sua empresa, né? E nesse caso você logaria e teria sim o usuário tarefa avaliando cada currículo, inclusive dando uma avaliação para ele. Isso teria de acontecer conforme a complexidade de cada instituição. Eu vou inserir aqui como uma tarefa manual, considerando que vai ser mais simples o nosso exemplo e que essa pessoa está no máximo lendo aqui um PDF e checando currículos físicos mesmo, né, impressos, tá bom? E ela também vai convidar as pessoas para a entrevista e esse convite vai ser feito por telefone. Também vou considerar isso como uma tarefa manual, ok? E a partir desse convite para as entrevistas nós vamos ter mais uma rodada, né, de contatos, tá? Nós podemos inclusive definir também que aqui vai ser uma espécie de mensagem, tá? Poderia tratar também como uma tarefa de envio, em que eu estou enviando o convite, né, convidando as pessoas, e seria uma tarefa de envio que vai dar também seguimento ao nosso fluxo aqui para baixo, para o nosso candidato, ok? Então nessa videoaula nós entendemos um pouco mais sobre elementos como eventos intermediários, como gateways, né, os símbolos de alguns deles, a relação de pools, né? Lembrando mais uma vez, pools nunca se relacionam por meio de fluxos de sequência, ou seja, esse daqui que tem a linha reta, né? Vai ser sempre por meio de fluxos de mensagem, esse tracejado que tem uma ponta de flecha e uma bolinha dentro deles. Por quê? Não existe uma relação entre um e outro, né? de hierarquia direta ou de poder sobre um e outro. Cada um aqui vai ter uma influência dentro do processo, né? Mas as ações que acontecem aqui não dependem dessa pessoa aqui de cima, desse participante aqui de cima. Você não tem controle sobre o que acontece aqui embaixo. Ele é um terceiro, ok? E nós vamos parar esse vídeo por aqui, para ele não ficar muito extenso. Na próxima videoaula nós vamos dar seguimento a esse fluxograma, a partir desse ponto que nós estamos aqui, né, até mais um pouco à frente, né, entendendo um pouco melhor como nós concluímos essa seleção, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva por favor, você vai receber bastante conteúdo interessante no canal, confira o nosso blog. Se você quer aprender mais, não deixe de fazer o nosso curso, Gestão de Processos e Controles Indicadores, ele é bem interessante e vai ajudar você a bem além do fluxograma para entender realmente como capturar essas informações, como fazer um registro de entrevista, como elaborar uma instrução de trabalho, um POP, como construir uma matriz de riscos, como construir um gráfico de inspeção de riscos. Isso é fundamental para você que quer ser um analista de processos, um analista de riscos realmente bem preparado, tá? Deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, nos ajude a encontrar ainda mais pessoas que querem aprender sobre esse assunto e com certeza vamos ajudar a formar bons profissionais. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até o próximo vídeo.